Beleza, não tá dando certo ler 20 minutos, então eu vou ficar cortando em duas partes para ler com calma. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, esses vocês devem temer. Não se vendem por cinco pardais por duas moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante de Deus, diante dos anjos de Deus. Todo aquele que me disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem. Quando vocês forem levados à sinagoga e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que vocês devem dizer. Meu Deus. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. E então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite sua vida será a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a própria vida, quanto que há de comer, nem com o próprio corpo, quanto que há de vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não armazenam nem celeiros, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendo o que tem e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe. Onde ladrão algum chega perto, nenhuma traça destrói. Pois onde tiver seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os serviços cujo senhor os encontrar vigiando. Felizes os servos cujo senhor encontrar vigiando, quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendo, porém, isto: se o dono da casa soubesse que a hora que virá o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam.
Pedro perguntou: Senhor, está contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é o pai administrador fiel e sensato a quem o Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar uma porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele encarregará todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: Meu senhor, se demora a voltar, então comecemos a bater nos servos e nas servas, e comer e a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe, o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, será poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize, vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Ele está falando mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Eu estou cansado, acabei de acordar mais, mas ele fala com uma forma. Vocês pensam que vim trazer a paz? Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu digo a vocês, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família dividida uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Daqui é referente a servir a Bíblia, né? Porque realmente o mundo ficou meio assim. Quem segue Jesus em algumas famílias aí passa por dificuldade. Dizia a ele a multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem: vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem: vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar aspectos da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmo o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seus adversários para o magistrado, faça tudo para que se reconciliar com ele no caminho, para que ele não arraste ao juiz. O juiz o entrega ao oficial da justiça, e o oficial da justiça o joga na prisão. Eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Naquela ocasião, alguns do que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a terra de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se vocês se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corte-a, porque deixarei deixá-la inutilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano. Eu acavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto, no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Da hora que é Deus Jesus como nosso advogado fiel. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, e ali estava uma mulher que tinha um espírito, que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de alguma forma podia entender, e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus, indignado porque Jesus havia curado no sábado. O dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva ali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como o grão de mostarda que o homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos.
Mais uma vez ele perguntou: com o que se compara o reino de Deus? É como um fermento de uma mulher. É um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois Jesus foi pelas cidades do povoado e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono de casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo e ensinaste as nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos, pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparam seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Sai e vai embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: Vão dizer àquela raposa: Expulsarei demônios e curarei o povo hoje, e amanhã e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje e amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deverá morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais até que digam: Bendito que vem em nome do Senhor. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observaram-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou ao fariseu e aos peritos da lei: É permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: Se um de vocês tiver um filho ou um boi e esse cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola: Quando alguém convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que o convidou, os dois virá e dirá: Dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar de um lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: Amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse a outro que tinha convidado: Quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se eu fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque este não tem como retribuir a sua recompensa, virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e é preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acaba de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao seu servo: Vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vier a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aqui é da hora que ele tá falando do banquete, é referente às pessoas que aceitam Jesus, né? Que, no caso, os filhos dele, os escolhidos, apedrejaram, crucificaram e ele foi pro mundo, que é a gente. Graças a Deus. Graças a Deus que ele foi pra gente.
Aí chamou e obrigou a gente a entrar na casa. Glória a Deus. E tem que amar Jesus mais do que a própria vida. É sobre isso. E aquele que não carrega a sua cruz não me segue e não pode ser meu discípulo. Cada um tem sua cruz, sua dor. Qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se senta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretende sair à guerra contra outro rei primeiro e não se assenta e pensa, com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos os publicanos e pecadores que estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontrá-la, coloca alegremente no ombro e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E é por isso que deve ficar fazendo alegria e festa quando alguém aceita Jesus. Glória a Deus. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontrar, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele partiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo, e tudo o que tinha feito, e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com 2 cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com vagens e alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei no caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe de seu pai, ouviu cheio de compaixão. Correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seu servo, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel com um dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando voltou para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. Caraca, deu tempo de ler tudo, glória a Deus. Foi menos esses capítulos. E aqui é maneiro que fala sobre o mais velho ter ficado bolado, né? Porque o filho pródigo, ele separou e ele ficou perdido. Aí o pai abraça ele de volta e foi. Que é aquele que aceita Jesus, se desviou e depois... E às vezes a pessoa sente inveja, porque às vezes recebe muita bênção de Deus e tal. Aí ele fala, não, mas a gente tem que celebrar por ele. Porque você sempre esteve comigo, você sempre tá lá, tá comigo. Tudo que tenho é teu. Tudo que é meu é seu. Isso é muito da hora. Então quem é mais velho, quem tá na igreja há um tempo, você tem que saber que tudo que é de Deus, as bênçãos, você tem que já ser mais velho, você já sabe. Tudo tem coisa que você tem que saber que sua boca tem poder pra profetizar essas coisas. Você já é mais velho, você não é criancinha. Por isso você tem que festejar pelo que é criancinha. Aleluia.